trouxe pro Brasil pro samba ficar melhor. Cadê o faraó? Cadê o faraó? Eu trouxe pro Brasil pro samba ficar melhor. Bueno, pô, vamos fazer nossa foto coletiva aí, vocês de egípcios. Pega um lápis aí pra gente pintar o olho do Ele que tenha trabalho pra enfiar o negócio na minha cabeça, já que vai pra me zoar, ele tem trabalho pra editar. Não é que aqui Ou eu me zoar? Ele quer me zoar que tenha trabalho pra fazer isso. Zoai nos fete. João, fica do lado do Irineu. Aí, e os egípcios? Ó, eu tô mandando egípcia. João, mais perto do Irineu. Pense em uma pessoa que se sente ridícula. Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição Marcos Fecchio. Mas que calor! Viemos do Egito e muitas vezes nós tivemos que rezar. Alá, 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 meu bom Alá. Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, o podcast mais lírico da blogosfera internacional. Hoje, mais uma vez, para gáudio de João Luiz Sampaio, hoje finalmente somos operísticos, né? Quando a gente quer falar de música sinfônica, o João rouba o assunto para ópera, mas hoje vai ser só ópera italiana. JN falou durante meses que ia fazer e que ia acontecer. E ele abriu a sua temporada no Municipal com Aida. Aida, a ópera que ele escolheu porque ele queria que todo mundo dissesse para ele: ritorna vincitor. Ritorna vincitor, e dal mio labbro uscì l'empia parola. A pergunta que eu estendo a meus colegas de bancada. Menos eu. Que está acima de todos nós. Já explicaremos por quê. E aí? Explica mesmo, porque acima de todos nós vai pegar mal, né? Não, é de tanto peso que você perdeu, você já está levitando acima de nós. Mas rolou ou não rolou a primeira Aida de JN no Teatro Municipal de São Paulo? O povo quer saber. Rolou muito bem. Rolou, eu também acho que rolou. Então pronto, né? Vamos falar do que agora? Posso participar agora, ô Chu? Vamos falar agora. Eu acho que a expectativa era muito grande, justamente porque quando o Nashville assumiu o Municipal, não só ele fez críticas duras, né, a gestões anteriores, as montagens, como prometeu um novo padrão de qualidade, disse que, enfim, ia criar um novo tipo de procedimento dentro do teatro, um novo tipo de montagem. Então é claro que a expectativa já era grande, e também grande porque, enfim, era a estreia dele em ópera como diretor artístico. Mas eu acho que ele cumpriu todas as expectativas que a gente podia ter com relação a essa estreia dele no teatro, seja cenicamente, seja musicalmente. Realmente é uma ida para marcar época, e de fato, se a intenção era marcar um novo momento, com certeza ela desempenhou esse papel. Quanto vale o show, Nelson Rubens? Não, eu também gostei. Eu acho que dentro dessa ideia de criar uma grande produção, foi um super sucesso. Eu já escrevi o texto no site. Leia você, pare de ser... Vai lá, pare de ser preguiçoso, www.concerto.com.br, leia tudo que o Überboss falou da ópera. Nem isso é bom em relação Concerto à ópera. com C. Eu acho que o grande diferencial, pelo menos assim como eu vi nessa produção aí, foi o desempenho da orquestra. O desempenho musical, né? Agora, antes de falar disso, talvez a gente devesse trocar um pouco de ideia sobre a encenação. Né? A encenação, o que você achou, João? Eu achei que foi uma encenação
digamos, de um caráter tradicional, mas muito bem realizada. Um pouco essa, assim, que é a ideia que eu tenho disso. Só dando serviço, direção cênica de Marco Gandini, com o qual João Luiz Sampaio fez como de hábito uma entrevista iluminadora e reveladora. Continuando. Eu acho que a proposta do Gandini foi a primeira pergunta que eu fiz a ele. Você vai fazer uma ida tradicional ou uma ida contemporânea? E a resposta dele foi nem uma coisa nem outra. E eu acho que é um pouco... Então ele não fez nada, basicamente. Não, eu acho que ele não se preocupou nem em ser totalmente naturalista na recriação desse Egito antigo da ópera, e também não quis romper completamente com a ideia, com a necessidade de recriar esses cenários no palco. Tudo para ele é mais interessante do que criar um conceito que fosse aplicado à produção, era trabalhar, enfim, detalhes do texto, enfim, sutilezas da música, enfim, a partir daí criar concepção. Tanto que, assim, ele evoca, né, com os cenários, ele evoca a paisagem do Egito, mas também ele não afirma nada, enfim, né, categoricamente nesse sentido, né? Então, é uma montagem que fica no meio do caminho, mas justamente por isso é que eu acho ela interessante, porque ela tira um pouquinho do impacto visual, quer dizer, o mais importante não é o impacto visual só, né? É justamente o que você pode acrescentar, digamos assim, a essa narrativa cênica, mas não só acrescentar, mas como que você pode narrar essa história de uma maneira funcional e cenicamente, plasticamente muito bonita. E a gente tem que levar em consideração que se for para valer tudo que o Nash tem dito para nós, que as produções que se fazem no Municipal agora, elas são produções que são para ficar no repertório da casa. Para ficar. Eu pergunto a você, Nelson Rubens Kunze, você acha que essa montagem da Ida tem vocação para ficar no repertório? É uma encenação pelo que ela é, que ela pode ser reprisada com tranquilidade, ou ela tem vocação para envelhecer logo? Olha, eu acho que ela tem vocação para ficar, mas justamente porque eu acho que ela tem um caráter um pouco tradicional mesmo, sabe? E eu digo assim, eu gostei, eu achei muito bem realizado, e eu acho que foi em alto estilo, como até escrevi lá no meu texto. Agora, digamos, pessoalmente, não é um tipo de encenação que me entusiasme, assim. Não é uma coisa que eu... O que essa montagem faz contra você? Eu acho que ela, em termos de linguagem, tem um corte um pouco justamente conservador e tradicional. Eu gosto mais quando as encenações trazem elementos que são elementos modernos. Não estou falando do tal do Regi Teatro, de fazer coisa muito maluca e tal, mas de trazer mais informações do nosso dia a dia, até para enriquecer a interpretação que você faz do texto e da música. Até então, agora já vou botar uma polêmica no meio. Porque na gestão anterior ele vinha trabalhando com diretores brasileiros e com propostas cenicamente que pareciam mais modernas, né? Pareciam divulgar o que se faz contemporaneamente no teatro. Essa ida seria um retrocesso ou você não usaria essa palavra? Eu não sei se é um retrocesso. Eu acho, o Nestin, que ele na verdade assumiu isso desde o começo. Ele sempre falou que quis fazer os grandes títulos de uma maneira bem produzida para criar um repertório para o teatro. Agora, o Teatro Municipal de São Paulo tem que ser um grande teatro mesmo. Eu acho que ele tem razão nesse sentido. Por outro lado, eu acho que faz parte um pouco de uma função de um teatro numa metrópole como São Paulo, propor ideias instigantes, fazer coisas novas, né? Ter um pouco mais de ousadia. Até escrevo um pouco isso lá, que para mim foi uma produção sem ousadias essa aí, né? Eu acho que faz parte, e eu acho que desse jeito a gente também poderia um pouco se diferenciar. Então, para ser sincero e franco, em termos de concepção, a ideia da gestão anterior eu achava mais legal, entendeu? Era uma coisa que estava mais próxima de mim.
Mas eu acho que são coisas que você também pode fazer coexistir, entendeu? Não significa que agora daqui para frente vai ser só assim, ou que antes também só seria daquele jeito ali, né? Faço um pouco essa leitura, mas nada tira o mérito de ter sido uma belíssima produção. E eu acho que como até escrevi também, um cartão de visitas que, putz, é um máximo. Você fala, olha, essa é a minha ida. Eu acho que o cara marcou a chegada dele. Eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá, eu cheguei lá. Eu acho que do ponto de vista da montagem também, não. Quando eu digo que eu não vejo ela como uma ida totalmente tradicional, eu concordo com você, ela não é uma ida ousada do ponto de vista cênico. Mas eu acho que ela se afasta do tradicional. Eu ia perguntar para você, João, você não acha que, de uma certa forma, o diretor tentou evitar aquele kit bombástico, aquele momento beija-flor de Ninópolis da Marquesa de Sapucaí, que toda a ida tem? Eu acho que dentro de uma ida de recorte tradicional, ou seja, uma ida que opta por não extrair a história do contexto, por não ser moderno na linha do Regime Theater, eu acho que ele conseguiu criar uma alternativa. Se a gente pensa, por exemplo, na ida do Municipal do Rio, no começo do ano, em que você tinha, a ideia era uma montagem tradicional, com poucos recursos, então todo o cenário era feito de projeções, né? Você tinha placas no palco em que você projetava a paisagem do Egito. Eu acho que aí você acaba fazendo uma ida tradicional e no meio do caminho, porque você não tem os recursos de fazer uma montagem à la Zeffirelli, enfim, fazer uma coisa totalmente naturalista. Então eu acho que dentro de um corte tradicional ele conseguiu encontrar uma alternativa que o afastou justamente disso que o Irineu falou, essa coisa kit, dessa coisa, desse exagero que muitas vezes... Então é nesse sentido que eu gosto da montagem. Mas eu acho que você tem razão quando você fala da falta, talvez essa falta de ousadia. E eu fico muito curioso para ver como é que vai ser ao longo, não só dessa temporada, mas também da próxima, se as montagens vão continuar nessa toada ou se vai haver uma ousadia maior em uma ou outra. Eu acho que seria interessante que de fato existisse. Eu acho que com relação aos títulos, o Nash em algum momento, eu acho que ele foi muito claro ao dizer que é proposital, né? Fazer, porque por um lado você monta, né, um repertório básico da casa e por outro também você atrai um público, né? Eu acho que também uma coisa que me ocorria ao longo da Aida, são 10 restas de Aida esse ano, 10 restas de Bohème, são 7 de Dom Giovanni, enfim, um número de restas maior do que em outros anos. Então o Nash, como os ingressos estão quase todos esgotados, ele vai chegar ao final desse ano e vai poder dizer, em 6 meses eu tive mais público do que o teatro teve no ano passado inteiro, sei lá. Sim. E eu acho que isso, nesse momento em que ele está querendo reinserir o teatro dentro do cenário cultural da cidade, enfim, transformar ele numa marca, como ele fez a USESP, né, que a USESP é uma marca da cidade. Acho que ele quer fazer isso com o teatro. Acho que a escolha desses títulos, acho que é deliberada nesse sentido. Sim. É trazer o público de volta para o teatro. Mas isso não precisa excluir, como você falou, uma ousadia maior, talvez, na concepção. Mas você levantou o assunto, hoje ninguém tira o bumbum da seringa. Vocês acham que Nelson Rubens Kunz e João Luiz Sampaio foram pro Rio? Você acha que vocês só foram lá tomar chopp no Amarelinho? Que a ida foi melhor? Irmão, nem começar eu sei, receio te inibir. Tua vontade é lei, é falar, é mandar, é exigir. É vir, no mundo tão cruel, cheio de inveja e fel, não lhe fora mal, ter a mão, proteção policial. Pra mim não há dúvida, a de São Paulo. São Paulo. Não, é outro tipo de produção. Eu estou falando de outro nível de Série A e Série B, assim, primeira e segunda divisão. Isso, acho que série A, série O B. povo aqui é bairrista, você é o fazendo as ressalvas. Agora, o Municipal do Rio teve muito menos recursos, muito menos tempo, tudo isso. E muito menos qualidade. E a qualidade também foi bem inferior. Agora, todos nós aqui temos o rabo preso com o Teatro Municipal cada vez mais, né? Irineu escreve os programas. O João não, viu? Você ia dizer que o João Sampaio é o único jornalista independente. O Irineu escreve os programas, tem recebido muitos elogios aí do fã-clube dele no Facebook. Na blogosfera, inclusive. Né? O Marcos Feck é o editor dos programas, enfim, todos nós temos nossos interesses. Mas o Irineu gosta muito de perguntar e tem falado pouco. Irineu, você que é o homem da ópera aqui, o grande homem da ópera,
que você achou dessa ida? O público espera a tua análise das vozes. Quando Quando que foi a cabeça, quando que entrou de peito. Lírica. Pois é, bom. Então todo mundo sabe que eu dei palestra, traduzi libreto, caramba, fiz texto de programa. Então a análise de quem não tem a menor independência. Você não leve em conta porque essa análise não é desinteressada e não é séria. Mas primeiro, reforçando o que o Nelson disse antes, que eu acho que não podemos deixar passar batido. Eu nunca ouvi essa orquestra desse teatro tocar desse jeito. Para mim, aí houve um salto de paradigma. Na verdade, a gente estava acostumado, se a orquestra tocasse razoavelmente junto, razoavelmente afinado, e não cobrisse os cantores, a gente saía satisfeito. Fazia tempo não, acho que nunca em ópera, nesse teatro, eu ouvi essa orquestra fazendo música como fez. É verdade. Aliás, eu achei muito bacana que o John Nash deu uma entrevista para João Luiz Sampaio, que virou um vídeo na TV, virou um viral do YouTube, foi uma coisa linda. E que o Nash defende uma concepção de Aida para o João como uma ópera mais camerística e intimista. Bom, concepção de Aida a gente pode falar, nossa, 500 vezes. O legal é quando o intérprete tem uma concepção e a materializa. Foi esse intimismo, esse camerismo que ele buscou na orquestra. Muitas cores, muitos matizes, fraseado, dinâmica. Eu acho que os momentos, até me perguntavam daí, os momentos mais bonitos para mim daí eram duos, eram solos, eram momentos em que as madeiras dialogavam entre si, dialogavam com a orquestra. Desse ponto de vista, eu acho que teve um salto de paradigma decisivo. Mas a galera quer autópsia do elenco. Vamos lá, no dia que eu vi, na estreia dia 9, a Aida foi Maria José Siri, que para mim dos cantores talvez tenha sido aquele que mais comprou a proposta do Nash. Para mim parecia haver uma química musical entre os dois, assim. Para mim a ida dela, para mim era bastante matizada, como que respondendo às diversas sutilezas que o Nash convidava. Então eu achei uma ida bastante interessante desse ponto de vista. Achei bem legal. Depois o tenor do Radamés, Gregory Kunde. O Kunde pode, talvez, incomodar um outro, porque ele não tem aquele timbre típico de tenor lírico italiano, cheio de harmônicos, mas eu acho ele um espinto muito bom. Já entrou aquecido na área, porque a área do tenor é logo no começo, já deu o si que tinha que dar, e não tem medo dos agudos, né? Ele não recua a emissão dos agudos nunca, e é uma atuação muito sólida do começo ao fim. Eu achei uma voz importante, bastante interessante. A Amneris, eu peço desculpas à comunidade finlandesa, mas digamos que o nome dela seja Tuija Knitla, sei lá. Desculpa, olha aí. A Amneris, eu achei que ela fez o serviço certo de uma Amneris humana. Ou seja, ela levou a ópera ali, tocando a bola de lado e só saindo na boa, e na cena do quarto ato, que é onde interessa, ela soltou toda a sua intensidade. Eu achei a técnica dela muito interessante, porque é uma emissão muito homogênea. Mesmo quando a voz desce para o peito, que na Amneris tem que acontecer bastante, não tem quebra sensível, nem de cor, nem de emissão. Continua tendo ressonância ali. Então achei bem legal. E, para continuar nos elogios, queria falar do Luiz Otávio Faria, solidíssimo como Humphreys. Eu quero ouvir ele mais, quero ouvir em outros papéis, que eu achei o máximo, né? Essa participação brasileira do elenco foi muito boa. Agora, para mim, a nota negativa ficará com o Amonasgo de Anthony Michaels Moore. Que me pareceu... A voz dele potência ele tem, né? A voz chega o tempo todo e tenta até ter uma certa intensidade na caracterização. Mas eu achei que a voz balança bastante. Tive a impressão na resta de stack que no final ele já chegou gritando, porque eu tinha a impressão de que não ia mais dar. Mas João Luiz Sampaio, que é o nosso barítono, que estudou todas as partes de barítono, por favor, João. Eu não tenho mais eu já disse tudo que tinha para dizer do elenco, que eu concordo com ele. Com relação, eu acho que o ponto mais fraco, de fato, foi o barítono. Então, aí procederam aí da grandes gritarias sobre elencos. Aliás, teve gente que andou escrevendo que a Siri não via. Olha só, a Siri veio, cantou e bem. Mas, para além disso, bom, depois de toda a choradeira e fakes se manifestando nos Facebooks, esse tal de Nash sabe montar elenco, no fim? Acho que sabe, né? Acho que sabe. Agora, Irineu, faltou o coral, hein? O coral vai cair em cima. Faltou o coral municipal. O coral, acho que teve uma prestação no mesmo nível de sempre, assim. Isso é bom ou ruim?
Foi uma prestação sólida, importante, mas eu prefiro ressaltar a orquestra, porque na orquestra eu vi matizes, cores e sutilezas. O lírico teve lá com a sua intensidade, com a sua força, etc e tal, teve aquela prestação que a gente está acostumado, que é bacana. Mas dessa vez a gente sempre sai do teatro das óperas quando tem uma participação coral grande, que se tem pequena não adianta. Quando tem coral grande a gente fala, pô, não, mas o legal no municipal é o lírico. Dessa ópera, pela primeira vez que eu me lembro, eu digo, não. Onde eu ouvi mais música, eu ouvi na orquestra. O lírico foi bem, mas eu acho que o que a orquestra fez teve um nível de detalhamento. Então eu não estou falando menos do lírico, eu só estou falando mais da orquestra. Achei que o que a orquestra fez me impressionou mais desse ponto de vista. Bom, eu também, do ponto de vista musical, também concordo inteiramente com o que o Irineu colocou. Eu acho que o Nashville, não sei, esse negócio de escalar elenco, não sei dizer assim, mas eu sei que fazer música ali na hora de levar a ópera do começo ao fim funciona muito bem, muito bem. É concentração, são detalhes da partitura que aparecem, é coisa de uma sensibilidade musical muito legal. E isso desde a primeira nota, né? É muito legal. Eu acho que o Nashville tem isso quase que instintivamente, assim. Eu adorei. Não só desde a primeira nota, como o Irineu durante a resta comentou, até em passagens em que você não está acostumado a ouvir sutilezas, né? Como todo o segundo ato, toda a parte da marcha triunfal, enfim. Você não está acostumado e ali também você percebia. E até direi para você que as passagens bombásticas até se destacam mais. Exatamente. Porque você tem mais contraste ao longo. Não é uma ópera que você leva todo em mezzo forte, e aí o segundo ato você leva em fortíssimo. Não. Sim. Você tem um monte de matizes, de dinâmica, quando entra aquelas passagens que são inescapáveis, aquelas passagens que a gente quase lamenta que existam na ida, quando esses males necessários, eles acabam soando até mais intensos, justamente porque eles fazem mais diferença com o que veio antes. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Mas nem só de Aida vive o homem. Aqui nem só João Luiz Sampaio viaja na comunidade Papo de Música. Nós temos aqui entre nós um vândalo, um arruaceiro, um instigador de manifestações. É lógico que temos extremistas, mas qual grupo não tem os seus? E boa sorte para vocês velhos reacionários, sua hora vai chegar. Quando Leonardo Martinelli estava em São Paulo, os manifestantes quase botaram o municipal abaixo no Rake's Progress. Aí Leonardo Martinelli pegou esse know-how e levou a Belém do Pará para instigar manifestações no Teatro da Paz. Mas parece que, apesar disso, acabou rolando por lá, está rolando já o nosso festival de ópera e até teve um Elixir do Amor. Foi isso mesmo, Chu? O que é essa máscara contra gás lacrimogêneo? Veja bem. O pior é que na outra vez que eu tinha ido, eu tinha pego uma manifestação ali, né, no ano passado, mas enfim. Rolou um protesto aí na noite de estreia, né? Eu tinha ido justamente chegado num dia posterior, né? Enfim. Uma coisa que aconteceu só na noite de estreia, na segunda resta já não, todo mundo desapareceu, né? Não teve mais protesto. E Vocês não gostaram da ópera? Não sei, não sei se o pessoal ficou para ver, né? Em todo caso, né? Na segunda... Ou talvez gostaram demais e aí não precisava protestar. O pessoal assim, né? Eu queria estar lá no palco, né? Sei lá muito bem o que foi ali que pegou. Mas, enfim, o 12º Festival do Teatro da Paz, então começou aí nessa edição aí que vai ter 3 títulos, né? E vamos ver se aí, mais pra frente aí, temos relatórios de Trovatore e um navio fantasma mais pra frente, mas o festival começou com o Elixir, numa montagem inédita aí, do mesmo Yakov Hillel que da ida do Rio de Janeiro. Da ida no Rio de Janeiro. Né? O João, o Yakov não fez um Elixir em São Paulo no final dos anos 90, com Malheiro, não era dele? Ele falou numa palestra lá em Belém que esse acho que era o 3º ou 4º Elixir que ele estava fazendo na carreira dele. Eu me lembro um que tinha Fernando, Rosana, veio José Bros no final dos anos 90, mas enfim, continue. Enfim, então ele conhece o título. Sim, tá lá, tá uma coisa que ele tem tudo na mão. E acho que assim, o festival começa com o pé direito, então...
Foi uma boa montagem, numa concepção simples, num bom sentido que essa palavra tem, né? Do que também não acho que seja um título para ficar abusando de simbolismos, de metafísica do Elixir. Ainda tá para surgir um Regi Teatro com o Elixir, vai ser interessante, né? Deve ter, os alemães não resistem, né? Lars von Trier no Elixir. Então foi uma coisa muito, assim, muito clara, direta, gostosa de ver, no qual o grande destaque aí dessa montagem foi mesmo o Atalayan, e uma voz que eu nunca tinha ouvido ao vivo. Poiché va presa stanza la speranza. Che mi conoscete e parlate voi e te parlate chi siete. E fiquei embasbacado assim de ver, tanto pela voz como pela atuação cênica, a naturalidade com que ele... Enfim, ele rouba a cena. Naturalidade é uma boa palavra para ele, né? Porque a própria vocalidade dele soa. Aquela coisa que a gente sabe que no canto lírico não existe canto natural. Mas se existisse, seria desse jeito, né? Fica parecendo fácil, né? De tão natural, né? Parece que é fácil fazer aquilo, né? E um grande carisma, independente de ele estar jogando em casa, né, em Belém do Pará, né, na terra dele. Mas que também é legal em Belém do Pará, o festival ter essa sensibilidade de pegar a grande voz deles da atualidade e fazer uma montagem que talvez seja até a caráter para ele, né, que é o tipo de papel que cai muito para ele cantar. Caiu muito bem, né, foi realmente bem bacana, bem convincente. E, enfim, fez par com a outra Patrícia, a Carmen Monarca, né? Outra da terra. A super celebridade local, né? Porque agora que ela tá com a DRE, a gente não consegue entrar em loja sem ver aquele DVD rolando. Né? Então tá... O seu amigo DRE. Meu caro amigo, né? Carmen suonerà per voi di Giacomo Puccini il suo opera Gianni Schicchi, O mio babino caro. Un applauso per Carmen Monarca. Mas eu gosto muito da voz dela, mas acho que ali, uma coisa que até, enfim, de uma maneira também coloquei no texto escrito, ficou bem claro, não só em relação ao trabalho dela junto com a Atalayan, mas mesmo nos conjuntos com o Homero Velho, que fez, deixa eu pegar aqui o elenco direitinho, então tivemos o Atalayan como Nemorino, Carmen Monarca como Adina, o Homero Velho Belcore e o Saulo Javan como Dulce Camara e Ione Carvalho aí no papel pequeno da Gianetta. E aí nesse conjunto ficou claro aquela suspeita dos concertos que a gente já tinha ouvido na Sala São Paulo com a Carmen, né? De que tudo bem, não dá para ouvir porque a Sala São Paulo não privilegia os cantores ali naquele spot do lado do Regente. Ali no Teatro da Paz é um lugar para se equalizar e não aconteceu. Então não sei se foi o problema na segunda resta, enfim. Quando estava bem claro, não rolou, não equilibrou. E no resto aí do elenco... E essas vozes graves que são... É gente que está experimentada nesse tipo de papel, tanto o Homero quanto o Sábio, né? E fazem muito bem, né? Então é aquela coisa também... O Saulo fez aqui o ano passado. Fez aqui, né? No São Pedro, né? E também estavam todos muito bem. E vale a pena lembrar que o Saulo, inclusive, ali mais uma história do folclore do Saulo, né? Porque ele sofreu um acidente ali durante os ensaios, tanto que quando eu encontrei ali a primeira vez, pisei em Belém, ele tava com uma bota ortopédica andando que nem um Robocop. Eu falei, e aí, cara, você vai fazer isso aí? Não, na hora eu tiro, né? O que aconteceu com folclores do Saulo, vai saber o que aconteceu. Não, parece que foi um acidente do palco mesmo, que ele deu uma escorregada ali, deu uma torção, né? Então, ele andou normalmente durante a cena toda, não sei se depois ele berrou de dor, mas ali
Então é uma coisa também a ser considerada, e tanto ele quanto o Homero fizeram um ótimo trabalho, né? A regência foi do Emiliano Patarra, que já fez no ano passado. Exatamente, no São Pedro. E aí, justamente, uma partitura que está na mão, ele fez muito bem, fez um trabalho muito legal ali junto com os cantores. E destacar, num outro patamar, deixando bem claro, mas que também uma boa impressão que eu saí dessa montagem foi com o trabalho orquestral, só que aí não é de uma orquestra profissional que ganha milhares de reais por mês, mas de uma orquestra super, hiper jovem, que é a Orquestra Vale Jovem. Ah, não foi a orquestra do teatro? Não, então. Quando eu comecei a ver aquela meninada entrando, aí, lembra nas nossas conversas, né? Quem tem medo de orquestra jovem? E a Orquestra Vale Jovem é uma orquestra para você não ter medo. Então, que orquestra é essa, Chuck? Quem que são esses Então, esses ele é uma orquestra do projeto social que a Vale do Rio Doce mantém ali no Pará. Dessa parte educacional tem uma notícia, não tenho muitas informações para ser sincero, porque é para provar que, como diz nosso amigo João Marcos Coelho, eu sou um dublê de jornalista e tem muitas coisas que eu dublo. Mas que até uma orquestra que o nosso SPA do OSESP, o Emanuele Baldini, regularmente faz o trabalho educacional ali. Então tem o dedinho do Baldini. Tem, e olha, um trabalho bem legal, um som bem consistente, que não tratando como café com leite, não. Assim, foi muito bacana. Orquestra Jovem Vale Música. Isso. E foi também a outra grata surpresa, assim, de notar que, dependente dos artistas convidados, as pratas da casa realmente fizeram brilhar esse começo de festival com o pé direito aí em Belém. Só para falar mais um pouquinho em relação a essa questão de formação musical em Belém, a gente sempre, quando está lá, ouve dessas iniciativas do Conservatório, da Fundação Carlos Gomes lá em Belém, e eu lembro que ano passado comentaram comigo as aulas que o Baldini dava lá. Tem outros professores de São Paulo que vão até lá para dar aula, não sei agora quem são, mas tem outros professores, e eles têm uma tradição nisso mesmo, e por isso que a orquestra também desempenha desse jeito. Se eu não me engano, ano passado, eles estavam comentando que estavam preparando a primeira de Mahler para fazer. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eles fizeram a primeira de Mahler no fim do ano passado, essa mesma orquestra. Então é um trabalho legal. Uma vez que a gente encontrou o Nelson Freire em hotel lá, ele não estava indo para tocar com essa música. Pois eu acho que sim. Agora que você está falando, acho que é isso aí mesmo. Isso mesmo. Pianistazinha qualquer, né? Pois é, uma orquestra que convida o Reverendo Nelson. Eu respeito vocês não, mas eu respeito o Reverendo Nelson. Você vai embora antes de perder o respeito, né, Irineu? Você está no intervalo. Falando em ir embora, já falamos de ópera o suficiente para deixar satisfeito o João Luiz Sampaio. Mas com a ida, felizmente, a temporada está apenas começando. Então aguarde que vai vir muito mais. Que maravilha, Eriba! Egito, que maravilha, Dali! Egito, Faraó, Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.